Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 22 de fevereiro. Hoje está fazendo 82 anos e eu comentei isso numa palestra que fiz para oficiais, PMs e bombeiros do Centro-Oeste, em Goiânia. Faz 82 anos que Stefan Zweig e a mulher dele, Lotte, deram adeus à vida lá em Petrópolis, por vontade própria. Stefan Zweig fugiu do nazismo, era o mais importante escritor do mundo, austríaco. Apaixonou-se pelo Brasil, fez o livro Brasil, País do Futuro. Mas quando viu Hitler matando seus conterrâneos judeus, ele era judeu, ele fugiu da Áustria por isso, não quis mais viver. Tá bem atual isso, né, para a gente lembrar o inesquecível Holocausto. Foi uma espécie de holocausto também, porque resultou da vontade dos nazistas a morte de Stefan Zweig aqui no Brasil. Em 1832, num 22 de fevereiro, o nosso Pedro, que já era Pedro I, porque já tinha nascido, o herdeiro, ele já havia abdicado no ano anterior ao herdeiro e saído do Brasil. O herdeiro estava lá com José Bonifácio, foi um deles, né? Ficou cuidando do menino Pedro II, com 7 ou 8 anos de idade. Pois Pedro I chegou como Pedro IV nos Açores, no dia 22 de fevereiro de 1832, e começou ali a formar o exército que no continente iria derrubar seu irmão, chamado também de usurpador, porque com a morte de João VI deveria assumir o Pedro I, como não tinha Pedro I, a filha do Pedro I, a Maria, que nasceu no Rio de Janeiro, Maria II. Vencida a Guerra Civil, derrubado o Miguel, assumiu Maria II, brasileira, rainha de Portugal. Veja só o nosso Pedro II aqui, acabou que ele se tornou neto de João. E bisneto do imperador, do último imperador do Sacro Império Romano, Frederico II, da Áustria. Sobrinho de Napoleão, primo de Maximiano, imperador do México, que foi fuzilado, e do outro imperador da Áustria, famílias reais. Bom, vamos em frente. Hoje eu vejo que é também dia dos Arautos do Evangelho. Eu vi a consagração deles na igreja de Santa Maria Maggiore, lá em Roma. Por acaso eu estava em Roma, estava visitando a igreja e vi pessoal falando português. Era a consagração dessa instituição de defensores do Evangelho que tem um uniforme bem característico, como se fossem soldados, né? A imitação dos jesuítas, que eram a Companhia de Jesus, também posta em caráter em formação militar. Vamos aos assuntos de hoje. Não se esqueça de se inscrever e de fiscalizar a sua inscrição, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos lá. Em primeiro lugar, Bolsonaro foi ao depoimento na sede da Polícia Federal. Inclusive, não fica longe do meu escritório. E ficou lá 15 minutos, manteve-se em silêncio. O advogado dele disse que esse silêncio significava o não acesso aos autos para saber o que estavam imputando a ele. Ele não podia responder sem saber qual era o suposto crime.
estiveram lá também, depondo. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, o ex-ministro da Defesa e ex-ministro-chefe do Gabinete Civil, Braga Neto, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, o general Mário Fernandes, que trabalhou na Secretaria Secretaria-Geral da Presidência, 2 coronéis, Cleverson e Marcelo, e um assessor, ex-assessor de Bolsonaro, Tércio Arnaud. Bom, antes de mais nada, eu sempre reclamo que o Brasil não cultua seus heróis. Temos um herói de hoje, herói da manhã de hoje, herói de hoje. O nome dele, Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, um garotão que é auxiliar de logística, significa aquele auxiliar geral de transporte, de depósito. Nova Iguaçu. Ele estava no ônibus, percebeu um carro dirigido por uma mulher, pela mãe, e atrás 2 bebês, 2 gêmeas. E o carro ia ser levado pelas águas. Ele se pendurou no ônibus onde ele estava e com uma perna ele imobilizou a roda do carro para a água não levar. Abriu a porta traseira, tirou as 2 gêmeas, está aqui o nome das menininhas, Beatriz e Brenda. E depois ainda salvou a mãe, correndo risco de vida. Na hora que a mãe saiu do carro, a senhora Berlândia, a água levou o carro. A mãe ainda teve a chance de entregar alguns sacos de pertences dela pro nosso herói Marcos Vinícius, e ele entregava para outras pessoas na janela do ônibus. Esse é um herói. Um ajudante, né? Eu acho que qualquer mulher namoraria com ele. Ele estaria seguro. Elas estariam seguras. Porque ele salvou uma mãe e 2 meninas. Bom. Flávio Dino, eleito senador para representar o Maranhão por 8 anos, representou por 21 dias. E assumiu o Supremo hoje. Estava lá o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, advogado-geral da União, procurador-geral da República, representante da OAB e 800 convidados dele. No fim da tarde, uma missa de uma espécie de Te Deum, ação de graças. Tem gente já achando graça que um comunista que supostamente é ateu tenha essa missa que faz parte do cerimonial. Embora o Estado seja laico, lá no Supremo tem um crucifixo na parede atrás do presidente. Bom, então volta a assumir a suplente dele, que é a Ana Paula Lobato, tem 39 anos. Ela foi vice-prefeita de Pinheiro. Estão lembrados? Quem nasceu em Pinheiro? José Ribamar de Araújo Costa, o José Sarney. Nasceu em Pinheiro, foi presidente da República. Presidente do Senado também. Político da UDN tradicional. Bom, ela, então, vai ter um mandato aí de quase 8 anos, sendo suplente. 8 anos menos 21 dias. Esse Brasil é estranho. O marido dela é deputado estadual do PCdoB, partido original de Dino. Falei em Sarney, por coincidência hoje o Conselho Nacional de Justiça afastou uma cunhada de José Sarney, a desembargadora Celeste Sarney Costa.
né? Ela é desembargadora do Tribunal de Justiça. Ela foi acusada de tomar lá uma atitude em que um ex-assessor dela havia sido reprovado no concurso para um cartório e ela mandou revisar e ele acabou aprovado. É o motivo pelo qual ela foi afastada por 2 anos. Bom, por outro lado, a Carla Zambelli hoje ela autorizou a entrada oficial de justiça lá na Câmara para intimá-la a prestar depoimento naquele inquérito em que ela saiu de arma em punho atrás de um sujeito com o qual ela estava batendo boca. Ela parece que tinha porte, arma registrada, mas se recomenda para todo mundo que tem porte tomar cuidado desse uso ostensivo e perigoso, né? Saber lidar com a arma e ter cabeça fria e paciência. Eu comentei aqui o outro dia, quando morreu Abílio Diniz, que o sequestro dele por parte de sequestradores de esquerda prejudicou. No dia seguinte, a eleição de Lula ganhou Collor, né? Eu acho que esse episódio da Carla Zambelli antes da eleição, assim como o do Roberto Jefferson, também pegando arma para resistir à chegada da Polícia Federal, contribuiu para atrapalhar um pouco a eleição, né, para atrapalhar Bolsonaro. Mas, enfim, ontem foi entregue, de autoria dela, foi entregue um pedido de impeachment de Lula. Eu acho que o mais importante ali é a injúria racial, né? Porque está embutido um antissemitismo de Lula em todas as manifestações dele em relação a Israel. 140 assinaturas. Isso dá quase 30% da Câmara dos Deputados. Mas não vai ser suficiente, nem vai ter impeachment. O que há é um desgaste dentro do Congresso, onde a sustentação do governo já é incerta, né, periclitante e desgasta mais. Mesmo porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já pediu, né, retratação de Lula, explicação por que ele falou e um pedido de desculpas a Israel. Tudo isso significa enfraquecimento da sustentação do governo lá no... E só queria registrar no fim, já que estamos falando disso, de Israel, a ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, declarou no Rio, está nessa reunião do G20, mais ou menos o que disse o líder do governo, Jacques Wagner, lá no Senado. O Holocausto não se compara a nada. Aí ela lembra que foram 6 milhões de judeus mortos pelo meu país, pelos fascistas do Hitler, né? Que queriam acabar com a vida judaica. Isso é o que querem hoje os inimigos de Israel. Todos eles querem eliminar o Estado de Israel, né? Aí ela lembrou que estão lá reféns, um bebê de 1 ano alemão, uma criança de 4 anos alemã, né, que são usados como escudos humanos. Quem não está entendendo bem a posição de Israel, é bom a gente lembrar que quem domina a faixa de Gaza é o Hamas, que é apoiado pela população da faixa de Gaza, que cuspia nos reféns nos sequestrados quando chegaram lá. E Israel tem avisado, saiam daí a população civil para que a gente possa atacar o Hamas, que fica abrigado dentro de hospitais, daquela agência da ONU. Só para a gente refrescar a memória. De Brasília, Alexandre Garcia.